Só o Brasil é anomalia. O mundo inteiro fica chocado com o comportamento dos brasileiros e chineses nos buffets. Mira, que trabalha como atendente de restaurante na badalada capital tailandesa Bangkok, um lugar muito procurado por turistas, diz que jamais esquecerá certas cenas. Mira confessa, um pouco envergonhada. Para ser honesta, no começo eu tinha uma certa aversão aos brasileiros. Ela explica que ao começar a trabalhar no hotel encontrou muitos hóspedes que mal falavam inglês, o que a deixava muito estressada. Ela comenta que os brasileiros em particular tinham essa tendência, não falavam inglês. No início, Mira ficou muito surpresa, pois pensava que seria natural que estrangeiros hospedados em hotéis de luxo falassem inglês. No entanto, muitos brasileiros tinham dificuldade até com frases simples em inglês e ficavam desorientados com instruções fáceis. Na verdade, embora a educação em inglês seja difundida no Brasil no dia a dia da comunicação rápida, muitas pessoas são reservadas. Disse que o número de brasileiros que falam inglês fluentemente representa uma minoria da população. Mira chegou a se perguntar por que isso acontecia, mas logo notou uma característica peculiar deles. Eram, em suma, tímidos e nunca falavam alto. Quando ela lhes fazia perguntas, eles apenas riam constrangidos e inclinavam a cabeça. Ela diz que no início ficava até irritada com essa atitude silenciosa. A sociedade brasileira é conservadora. Sempre tive a impressão de que era um país excessivamente introvertido. Mira, que nunca tinha ido ao Brasil nem tinha amigos brasileiros, inconscientemente nutriam preconceito. No entanto, algo aconteceu durante o jantar de buffet no restaurante que subverteu completamente a imagem que Mira tinha do Brasil. À noite, o balcão, repleto de iguarias tailandesas, estava animado como sempre. Um grande número de hóspedes veio jantar. Frango grelhado perfumado, curry verde picante, pad thai aromático e o famoso tom, pratos que davam água na boca só de olhar. Todos pareciam impacientes sem querer esperar na fila. Nesse momento surgiu o grupo que Mira chamava em seu coração de a calmaria antes da tempestade. O grande grupo de turismo da China. Eles vieram de novo hoje. Ela se preparou mentalmente. Com a chegada deles, a atmosfera do restaurante mudou completamente. A área do buffet se transformou instantaneamente em um campo de batalha. Desde a entrada, a presença deles irradiava totalmente. Cada um parecia ser o único no mundo falando alto e entrando com uma atitude dominante. Quando Mira pediu que esperassem um pouco, pois as mesas estavam cheias, um grito de raiva voou em sua direção. Nós pagamos para ficar aqui. O volume deles era tão alto que dispensava microfone. As conversas dos outros clientes pararam completamente por causa disso. Uma vez confirmadas as mesas, o show começou oficialmente. Eles correram para o buffet em velocidade máxima em frente ao caldeirão de tom. Empurravam-se disputando os camarões. Modo como levantavam os pratos parecia um rebote de basquete. Eles pegavam descaradamente porções que obviamente eram mais do que para uma pessoa. Isso era só o começo. Alguns chegavam a empilhar a comida em seus pratos, formando torres que beiravam a arte. Amor deles pela comida era tanto que se temia que a torre desmoronasse a qualquer momento. As pessoas ao redor prendiam a respiração. Claro, a palavra cortesia não existia no dicionário deles. A tática básica era furar a fila, passando pelas brechas em vez de esperar pacientemente. A filosofia deles parecia ser que ser educado diante de comida deliciosa era perda de tempo. E o que se seguia era ainda mais surpreendente. A gritaria cessava. Pegar com as mãos era o estilo instintivo deles. Eles deixavam calmamente as porções não consumidas. Seguiam sorrindo para o próximo alvo. A mesa ficava cheia de pratos intocados. Mira e os outros atendentes só podiam suspirar. Isso só pode ir pro lixo, não é? Se tentassem alertá-los, eles ficavam indignados e retrucavam. Isto não é um buffet. Qual o problema de pegar o quanto quisermos?
Um dos hábitos chineses à mesa talvez seja o de que deixar comida é um sinal de riqueza, mas, para os atendentes era uma fonte imensa de estresse. Isto é um buffet comum, não um jogo de sobrevivência. Apesar disso, Mira mantinha o sorriso e continuava seu trabalho todos os dias. No entanto, em uma noite Mira finalmente sentiu que havia chegado ao seu limite. Como sempre, o restaurante estava lotado e todos os funcionários corriam de um lado para o outro. Naquela noite, o conhecido grupo de turismo chinês chegou. O ar parecia tremer com o som das suas vozes. Os pratos principais do buffet naquela noite eram o pé de craple tailandês, elogiado pelo hotel por seu sabor, e o suave calangai arroz de frango Hainan. Ambos eram orgulho do chefe que havia se gabado: hoje vou dar o meu melhor. Mas esses pratos logo se transformaram em artefatos de desperdício amontoados nas mesas deles. Eles pegavam o pé de craple tailandês com a fúria de quem estivesse encontrando barras de ouro. Mira-se lembra de que os outros clientes na fila ficaram paralisados de espanto, com os olhos arregalados. O que mais incomodava a Mira era o cenário da limpeza. A mesa, após a saída dos clientes chineses, parecia uma exposição de desperdício de buffet, grãos de arroz espalhados nas cadeiras, pedaços de macarrão grudados no chão, molho de manga espalhado como um protesto silencioso. Por que é assim toda vez? Mira suspirou e, sem querer, olhou para um envelope com gorjeta na mesa. No entanto, naquele momento, o sentimento de Mira se tornou complexo. Era como se estivessem dizendo: pegue isso e esqueça o resto. Sim, parecia que queriam resolver toda a indelicadeza e a bagunça com a gorjeta. Era como o vilão de um drama de TV que diz: o resto é com você e vai embora, fazendo com que o esforço no local fosse anulado por um pedaço de papel. Oh, coração de Mira doeu com isso. Ainda assim, como profissional, Mira sorriu, agradeceu e continuou limpando a mesa. Mas naquela noite foi diferente. Um cliente irritou-se ao ver a placa de que bebidas alcoólicas eram cobradas. Ele bateu o copo na mesa e gritou: cerveja, porque é paga. Se não houver bebida, quem se responsabiliza? A mão de Mira parou. Ela arregalou os olhos imóvel. Quem se responsabiliza? Isso não podia mais ser considerado uma reclamação. Parecia a sequência de uma novela de ficção. Mira teve que explicar por uma hora para que ele finalmente ficasse satisfeito. A cada explicação, sua alma se enfraquecia. Um fio se partiu no coração de Mira. Não aguento mais. Disse que aquela noite foi a primeira vez que ela chorou no vestiário. Por mais que se esforçasse, a outra parte não sentia sua consideração e cuidado. Talvez eu seja apenas uma atendente encarregada de recolher a comida. Essa tristeza encheu seu coração. No dia seguinte, Mira chegou ao trabalho mais cedo que o normal. Não tinham se passado nem 24 horas desde a absurda teoria de que, se não houver bebida, quem se responsabiliza? Ela rezava em silêncio por um dia de paz. Foi então que um grupo de 8 pessoas asiáticas apareceu na entrada do restaurante. Um casal mais velho, 2 casais jovens que pareciam seus filhos. As crianças. Seus rostos expressavam a tranquilidade de quem desfrutava de um passeio. O senhor mais velho perguntou, em inglês, mas de forma extremamente curtis: podemos entrar? Mira ficou chocada com a frase. Eles não tinham a atitude de que é natural que entremos, mas sim a modéstia e a cortesia de se preocuparem por serem um grupo grande. Oh, que? Podemos entrar? Claro que podem. Embora as mesas estivessem prontas, pedido educado deles fez Mira se sentir um pouco envergonhada. Eles são brasileiros, pensou Mira. Ah, de novo. Aqueles clientes brasileiros. Excessivamente silenciosos, mas é melhor do que barulhentos, não é? No entanto, enquanto ela os guiava para a mesa, as crianças eram guiadas pelos pais e não pulavam nem falavam alto. Mira olhou para a área do buffet. Como esperado, as comidas populares já estavam começando a atrair uma multidão. Curry verde profundo, rolinhos primavera e saladas diversas, frango grelhado perfumado e o picante e azedo tom em um
Pela experiência de Mira, se o grupo de turismo chinês estivesse lá, uma batalha pela comida certamente teria estourado, mas esse grupo brasileiro era diferente. Diante da variedade de pratos populares, nenhum deles encheu o prato. Eles apenas pegavam pequenas porções de cada prato e saboreavam lentamente. O que mais confundiu Mira foi a seção de curry verde. Se fosse o grupo chinês, eles pegariam com a força de quem quase esvaziasse o caldeirão. Mas os brasileiros não. Eles não furavam a fila nem invadiam a multidão. Se havia alguém na frente, esperavam pacientemente. Do ponto de vista de um observador, a cultura da fila parecia estar em seu sangue. Quando chegava a vez deles, pegavam apenas uma pequena quantidade e a colocavam em um canto do prato com cuidado. A atitude dava a sensação de que não estavam desfrutando de um buffet, all you can eat, mas sim de que estavam sendo cautelosos, experimentando. Primeiro, o mais surpreendente foi o que aconteceu quando um menino de cerca de 10 anos pegou um prato. Quando sua pequena mão acidentalmente derrubou um garfo, a criança imediatamente fez uma pequena reverência para Mira e disse: "Desculpe." Os pais também correram, pedindo desculpas com muita cortesia. "Pedimos imensas desculpas. Que falta de educação." Essa interação extremamente educada fez Mira ter a ilusão de que não estava na área de buffet de um hotel, mas sim um evento de degustação de alta classe. Eles pegavam a comida, comiam e conversavam sorrindo sem perturbar em nada os outros clientes. Mira ficou genuinamente chocada com a existência de hóspedes cuja presença era tão silenciosa e confortável como o ar. Por quê? Porque são tão diferentes. Mira continuava pensando sobre a cena da refeição reservada dos brasileiros. Ela não pôde deixar de murmurar para si mesma: será que a comida tailandesa não agradou o paladar deles? Como eles estavam sendo excessivamente reservados e educados, Mira pensou que talvez não tivessem gostado do sabor. Então Mira reuniu coragem e decidiu perguntar proativamente: "A comida está a gosto de vocês?" Ela perguntou gentilmente com um toque de ansiedade. Eles imediatamente sorriram, com os rostos iluminados. "Sim, está delicioso. Adoramos comida tailandesa." Ao ouvir a resposta, Mira não pôde deixar de arregalar os olhos. "Ah, está delicioso, então não podem comer mais." Mira se sentiu aliviada porque a resposta deles foi mais amigável do que esperava. Em seguida, ela pegou seu celular e usou um aplicativo de tradução para mostrar uma mensagem. "Por que vocês pegam tão pouco? É um buffet, podem comer mais." Um dos senhores do grupo imediatamente pegou seu próprio celular e mostrou-lhe a tela do tradutor. Nela estava escrito: "Comida tão deliciosa, os outros clientes também devem querer comer. Não podemos monopolizar o que é bom. O que é gostoso deve ser compartilhado por todos." Naquele instante, o tempo pareceu parar. Aquela frase fez Mira se sentir iluminada. "Oh, que? Existe esse tipo de pensamento?" Pra Mira, que estava imersa na cultura de que buffet é quem chega primeiro leva. Pegar é lucro e não comer é prejuízo. Essa mentalidade veio de outra dimensão. A frase "é gostoso, quero compartilhar" a fez despertar. Mira sentiu intensamente que as ações daquele grupo brasileiro iam além da mera cortesia. O comportamento deles vinha da consideração e cuidado com os outros. E esse cuidado se estendia até os funcionários. Quando ela se esforçava para explicar os pratos, eles sorriam e diziam obrigado. Mesmo que fosse apenas para colocar água em sua mesa, eles repetiam obrigado várias vezes. Quando ela se preparava para recolher os pratos, havia até quem lhe os entregasse proativamente. A atitude deles aqueceu o coração de Mira. Ela sentiu sinceramente que aquelas pessoas não estavam ali apenas para comer. Eles valorizavam o espaço para que todos, inclusive a equipe, pudessem passar um tempo agradável. Houve outro momento inesquecível. Uma menina sussurrou: "Mamãe, a comida fica mais gostosa quando todo mundo compartilha, não é?" Ao ouvir isso, Mira pensou: essa criança, quando crescer, será alguém que saberá valorizar os outros.
Assim a noite tranquila e agradável com os brasileiros chegou ao fim, mas não foi um final, e sim o começo do desejo de Mira de entender mais sobre o Brasil. Mira já tinha ouvido a frase, o cliente tem sempre razão. Mas em sua experiência ela quase nunca tinha sentido de verdade. Pelo contrário, ela lidava diariamente com pessoas que agiam como reis, rugindo como deuses em vez de serem clientes. Mas os brasileiros eram diferentes. Eles não usavam o status de cliente como escudo. Mas sim, pareciam estar sempre conscientes de que eram a parte que estava recebendo o serviço. Obrigado. Essa foi a palavra que disseram inúmeras vezes naquela noite. Mesmo que a explicação não fosse clara, eles sorriam, acenavam com a cabeça e diziam, não tem problema. E, novamente, obrigado. Era como mágica. Quantas vezes aquela frase curta salvou Mira e seus colegas. Aquilo não era dito por terem recebido o serviço, mas estava cheio de emoção genuína. Eram palavras naturais e calorosas. O mais surpreendente era o comportamento deles. Quando a criança derrubava um garfo, os pais rapidamente o pegavam e se desculpavam, dizendo imensas desculpas. Eles empilhavam os pratos usados na mesa para facilitar a limpeza. Se talheres ou molho caíam, eles não ignoravam, mas os pegavam e os entregavam dizendo, por favor, troque. Quando alguém tentava puxar a cadeira da mesa vizinha, eles recolhiam a sua própria cadeira ligeiramente para dentro para abrir caminho. Naquele espaço pairava uma atmosfera de que todos estavam usando o restaurante como um espaço comum com cortesia mútua. Ira pensou, essas pessoas não são clientes, mas sim participantes conjuntos no palco do restaurante. Às vezes o atendente é o protagonista, às vezes o prato é o protagonista, mas em todos esses momentos os brasileiros eram companheiros silenciosos. Era um tipo de respeito que não estava escrito em nenhum manual, e isso não se limitava ao restaurante. Era um sentimento unânime entre todos os funcionários do hotel. Os hóspedes brasileiros são realmente diferentes. São pessoas que agem pensando nos outros. Nós é que recebemos força deles. Não apenas Mira, mas também os chefes, a equipe da recepção e as arrumadeiras. Todos ficaram comovidos com o comportamento deles. Após o trabalho no restaurante, Mira frequentemente conversava com Pamela, uma arrumadeira no vestiário. Naquele dia o assunto naturalmente passou do grupo brasileiro que acabará de fazer o check-out para os quartos. Ei, Mira, você viu o quarto dos brasileiros? Perguntou Pamela assim que começou a falar. Mira respondeu que ainda não. Ao que Pamela sorriu e disse estava incrivelmente limpo. O quarto usado pelos brasileiros estava tão arrumado que parecia que quase não precisava de limpeza. As toalhas de banho usadas estavam amontoadas em um canto. O lixo estava separado em sacos e colocado em um canto. Pamela disse emocionada. Quarto parecia querer se esconder como se alguém tivesse se hospedado lá, discretamente. O que mais a surpreendeu foi a roupa de cama que estava dobrada com cuidado. O lençol e as fronhas estavam recolhidos juntos. Nunca imaginei que alguém ajudaria a dobrar a roupa de cama. Eles devem ter querido facilitar nosso trabalho de limpeza, disse Pamela. Mira também acenou com a cabeça em concordância. Por outro lado, o quarto, após o uso dos turistas chineses, era um mundo diferente. Travesseiros caídos no chão, toalhas molhadas enroladas e jogadas sem cuidado. Apesar de haver uma lixeira, garrafas plásticas e embalagens de salgadinhos estavam espalhadas pelo chão. Havia uma misteriosa folha vermelha espalhada pela mesa. Era preciso olhar de perto, cheirar e adivinhar que poderia ser um resíduo de chá chinês que eles trouxeram. A pia estava cheia de cotonetes e lenços de papel usados. Papel higiênico rasgado estava jogado por toda parte. Pamela riu e brincou. Temos que fazer uma vistoria antes de começar a limpar o lixo. Ela disse que, é claro, havia também clientes chineses educados, mas quando se hospedavam em grupo, a probabilidade de o quarto ficar bagunçado aumentava.
consideravelmente. E muitas vezes havia um envelope com uma quantia considerável de gorjeta, mas Pamela frequentemente sentiu um vazio. Ela disse, embora o dinheiro seja apreciado para ser honesta, o que mais nos alegra é um quarto mantido limpo, pensando no próximo usuário. E nesse caso, os brasileiros não deixaram trocados, mas sim rastos de bondade. Bilhete manuscrito de Thank You, uma toalha dobrada com carinho e atmosfera de limpeza que se sentia ao entrar no quarto. Eles não deixaram trocados, mas o coração deles certamente ficou ali. Mira concordou com Paila. O trabalho de limpeza, embora nem sempre seja notado, é o local onde se pode ver a essência de uma pessoa. Os funcionários eram unânimes em dizer, os brasileiros pensam nos outros, nos lugares que não são vistos. Não se trata apenas da própria conveniência, mas de imaginar o sentimento de quem virá depois. Isso era exatamente o que Mira havia sentido no restaurante. Embora o país e o idioma fossem diferentes, bastava ver o quarto para entender imediatamente que aquelas pessoas viviam para os outros. Uma pessoa podia ser compreendida através de um simples ato. Enquanto esse sentimento permanecia no coração de Mira, ela começou a confrontar seus próprios preconceitos. Para ser sincera, no começo eu não tinha uma boa impressão dos brasileiros, mas agora é totalmente diferente. Foi aquela noite no restaurante e aqueles quartos de hotel limpos que a ensinaram que mesmo sem palavras o coração pode se comunicar. Ela nunca tinha imaginado que mesmo não falando inglês eles pudessem transmitir tanto. Cada brasileiro assumia a consideração pelo sentimento do outro como algo natural. Mira sentiu que isso não era apenas uma regra, mas a própria cultura formada naturalmente desde a infância. O fato de até as crianças falarem em considerar os outros mostrava que a educação familiar era sólida. Acho que naquela sociedade a ideia de pensar nos outros é muito difundida. Mira sempre acreditou que os próprios tailandeses tinham uma índole gentil e corte, mas no comportamento dos brasileiros havia um nível mais profundo de consideração. Por exemplo, quando um cliente chinês estava gritando com um atendente, um casal brasileiro discretamente expressou preocupação a Mira. Você está bem? Por favor, não se esforce demais. Este era o verdadeiro cuidado que não estava escrito em nenhum manual social. Mira refletiu. Eu realmente entendi essas pessoas. Tive muitos mal-entendidos, mas quem corrigiu gentilmente a minha visão foram os brasileiros. Para Mira, o fato deles não se irritarem nem criticarem, mas simplesmente manterem sua própria maneira e agirem silenciosamente, ter mudado o coração de uma pessoa era um milagre que aconteceu diante de seus olhos. Se meu filho quisesse estudar no exterior, eu recomendaria o Brasil sem hesitar. Mira tinha certeza agora lá ele estaria cercado de pessoas gentis, aprenderia a considerar os outros mais do que em qualquer outro lugar. Agora, respeito o Brasil do fundo do meu coração. O olhar de Mira brilhou de orgulho ao dizer isso. O que você achou em um ambiente de buffet onde se pode pegar e comer à vontade? Talvez seja onde a verdadeira essência de uma pessoa mais se revela. Desta vez Mira ficou comovida com as ações dos brasileiros, mas na verdade os tailandeses também têm o valor precioso de não desperdiçar comida. Os tailandeses também têm a cultura de apreciar a comida e agradecer a quem a preparou. Disse até que cada grão de arroz é habitado por um Deus. É por isso que nas ações dos brasileiros de compartilhar a comida e limpar o prato, Mira sentiu uma beleza que se sobrepunha à sua própria cultura. Acredito que, mesmo que os países e as religiões sejam diferentes, o coração que respeita a comida pelo bem dos outros será sempre uma ponte que conecta o mundo com gentileza. Obrigado por assistir até o fim. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal e deixar um like. Aguardamos seus comentários. Até o próximo vídeo.